dia ao pessoal também que está acompanhando online conosco. Nessa primeira mesa da terça-feira, nós teremos como tema as práticas corporais e o SUS, né, o nosso sistema de saúde. Assim, convido para fazer parte da mesa o coordenador, professor doutorando Felipe Wachs. Além do Felipe, convido para fazer parte da mesa, então, nosso primeiro palestrante, professor doutor Luiz Fernando Bilíbio. Professor Luiz Fernando Bilíbio, velho conhecido, né? Já esteve em outros momentos também compartilhando conosco seus conhecimentos. Professor se formou doutor pela FACED, pela Faculdade de Educação aqui da URGS, doutorado em Educação na Saúde. Acertei? Esteve participando, talvez alguns de vocês agora estejam envolvidos, que é com a primeira edição, com o início do projeto Versus. Depois, na sequência, esteve trabalhando no Ministério da Saúde, também nessa linha da educação, né, ele vai poder explicar talvez um pouquinho melhor, mas atualmente é professor na Unicinos, na Universidade em São Leopoldo, e trabalha no Grupo Hospitalar Conceição com consultório de rua, onde ele também está orientando, no Grupo Hospitalar Conceição, a residência integrada em saúde, com ênfase em saúde mental. E, sem delongas, passo a palavra para ele. Bom, bom dia a todos e a todas. Felipe, obrigado pela apresentação. Eu queria também, de primeiro, agradecer em nome do Alex esse convite que me alegra por demais e me honra bastante de estar aqui podendo integrar esse encontro, e não consigo deixar também de registrar a minha alegria de reencontrar várias pessoas que para mim são muito queridas, como, por exemplo, a professora Yara, né, que tivemos aí alguns importantes momentos de fabulação e de maquinação de ideias e propostas que passavam também pela integração da educação física no campo da saúde coletiva. Alguns alunos da Unicinos que estão aqui, a Daiane, a Fernanda, o professor Zé D'Amico, que ainda não está, enfim, a gente que compõe, são meus intercessores, compõe minha trajetória e que para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, o convite para mim estar conversando aqui hoje, agora mesmo, quando eu estava chegando, eu encontrei aqui as minhas alunas lá da Unicinos, e elas estavam presentificando isso de alguém da prática. Alguém que está lá na ponta dos serviços, né? Alguém que vai falar sobre o saber fazer. Tenho a sensação que talvez eu vá frustrar um pouco. Eu acho eu talvez vá compartilhar muito mais as suspeitas, indagações, desconfortos, dúvidas, mas que me instigam a continuar em frente no campo da saúde, no campo da formação dos trabalhadores da saúde, do que certezas, né? Então, nesse sentido, eu me questiono cotidianamente o que eu sei fazer mesmo. E para tentar compartilhar com vocês o que me parece relevante, o que me inquieta, o que me perturba nesses cenários que eu estou inserido, eu escolhi como estratégia compartilhar um caso-pensamento a partir enfim, das minhas vivências nesses cenários da saúde e da formação na saúde. Quando eu falo em caso-pensamento, eu estou falando de uma situação fictícia, porém baseada em fatos reais. Uma mentira,
mas uma mentira somente possível porque ela surge do desconforto de um trabalhador da saúde. Somente possível porque porque é um conto, uma história de alguém que está inserido em determinada, digamos assim, realidade. E tentando contemplar o que eu interpretei, que era a demanda para mim nessa mesa, uma realidade ou uma situação inventada a partir do mundo do trabalho, que atravessasse, que de alguma maneira pudesse instigar pensamento em torno das práticas corporais na saúde, as práticas corporais no contexto do Sistema Único de Saúde. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou compartilhar com vocês esse caso pensamento que eu achei, quando eu escolhi, inventei essa história, pensei no primeiro momento em falar sem a necessidade de ler. Mas daí eu fui colocando, mas esse detalhe é importante, mas esse detalhe é importante, mas esse aspecto é importante. E daí foi ficando uma historiazinha mais cheia de requinte, e daí eu optei por escrever. Então eu vou ler esse caso pensamento, e depois a gente parte para o que, enfim, para algumas interpretações, para algumas reflexões que, interessadamente, essa história foi inventada para provocar. Então vamos lá. Ulisses era o novo professor de educação física daquele serviço substitutivo de saúde mental. O novo componente da equipe multiprofissional de um serviço destinado às pessoas que fazem uso abusivo e prejudicial de drogas. Ulisses era um dos poucos professores de educação física nesse serviço. Ele queria fazer bonito. Não podia errar. Ele tinha a oportunidade de representar, adentrar, apresentar sua profissão, seu saber, a sua prática neste novo contexto. Contexto do Sistema Único de Saúde, o SUS, e dos serviços substitutivos em saúde mental. Ao mesmo tempo, Ulisses estava inseguro. Não sabia bem quais os desafios que o aguardavam, mas sabia algumas coisas. Sabia que queria colaborar com a equipe na produção do cuidado em saúde mental. Sabia, ou melhor, suspeitava, que não fosse desenvolver ações na lógica atividade física produz saúde. Queria fugir desse dogma. Ou ainda, queria acreditar nesta fuga. Ele já tinha a crítica e a autocrítica de que a lógica universalizante, na qual a atividade física é bom para todas as pessoas, e deste modo, todas as pessoas devem realizar atividades físicas, era um tipo de estratégia de controle dos corpos, controle das pessoas para servirem a uma sociedade de produção, e Ulisses não gostava disso. Queria escapar desse tipo de lógica e desse tipo de prática. Buscando efetivar essa fuga, denominava suas atividades específicas de práticas corporais. Com essa denominação, pretendia escapar da racionalidade sanitária ligada à aptidão física. Entendia as práticas corporais como manifestação da cultura. As práticas corporais como uma expressão cultural das pessoas com as quais ele começava a interagir. Os usuários do Sistema Único de Saúde, e, nesse caso, pessoas que usavam o SUS e também usavam bastante drogas. Ulisses, agora, do lugar de trabalhador da saúde, começava, juntamente com a sua equipe, a interagir com diferentes pessoas. Aprendia todos os dias. Aprendia elementos do trabalho interdisciplinar. Ulisses, talvez, sem se dar conta,
já era um outro tipo de professor de educação física. Em interação com a psicologia, começou a valorizar mais o que falava e, principalmente, o que escutava dessas pessoas. Em interação com o serviço social, já indicava e providenciava auxílio para acessar alguns direitos socioassistenciais que até então não conhecia. Em interação com a enfermagem, conheceu e orientava melhor sobre as primeiras providências a serem tomadas em caso de tuberculose, providências para a gravidez de alto risco, providências relativas à suspeita e à confirmação da contaminação pelo vírus HIV. Outras profissões ensinavam outras coisas para Ulisses. Ele também já sabia transitar e operar melhor com a rede de serviços para a produção de um cuidado na perspectiva da integralidade da atenção à saúde. Mas Ulisses queria mais. Ele queria realizar algo específico. Ele queria desenvolver algo que somente ele foi formado para tal. Ulisses queria desenvolver práticas corporais no SUS. Algum tempo depois, esse professor de educação física começou a interagir com um grupo que costumava ficar numa praça e que bebia muita, mas muita cachaça. Numa conversa com um desses sujeitos, o Zé, Ulisses comentou que era professor de educação física. A reação desse sujeito foi imediata. Se tu é professor de educação física, vai ter que organizar um futebolzinho para nós. Todo mundo gosta de jogar bola aqui na praça. Até parar de beber, a gente para por uma peladinha. Um pouco, mas a gente para. Finalmente era a oportunidade que o Ulisses tanto esperava. Agora ele poderia dar uma contribuição específica. Poderia realizar algo de sua especialidade. Algo para o qual foi formado. Uma coisa que ele dominava. Só ele dominava. Sua específica contribuição para o cuidado em saúde mental. Prática corporal. No caso, o futebol. Mas não qualquer futebol. Um futebol pedido, solicitado, demandado, querido, desejado pela população atendida. Dizendo de outro jeito, Ulisses estava prestes a ofertar uma genuína prática corporal. Algo que veio do desejo das pessoas, do gosto das pessoas, da vontade das pessoas em jogar bola. Algo da cultura desse coletivo. E mais, mesmo por apenas pouco tempo, mesmo por um breve período, os usuários de álcool não iriam usar essa substância psicoativa. Que mais que um professor de educação física poderia querer? Ulisses levou a novidade para a equipe. Contou como havia ocorrido a conversa com Zé. Todos aprovaram a ideia. Ele providenciou bola, apito e coisas para fazer de goleira, de trave, numa praça que não tinha, enfim, uma quadra de futebol estabelecida. O jogo sairia no próximo encontro de saúde. Um encontro de saúde marcado por uma prática corporal. Poucos dias depois, a equipe voltou à praça. Ao avistar a equipe de saúde, a primeira coisa que Zé perguntou foi: "E aí, professor, trouxe a bola?" Ulisses acenou positivamente com a cabeça. Estava tudo correndo às mil maravilhas. O grupo da praça começou a se levantar da grama e se dividir em dois times. 2 garrafas de cachaça estavam com o coletivo e foram abandonadas perto do agora campo de futebol. Ulisses ficou de juiz. Começa o jogo. Era difícil precisar o quanto o grupo havia bebido antes da partida. Alguns estavam bastante alcoolizados. Queriam, mas não conseguiam acertar a bola de jeito e maneira. Outros faziam o jogo acontecer. Muitas risadas, muita pegação de pé. Efetivamente, estava ocorrendo uma legítima peladinha.
todos brincando, vários querendo ganhar. O jogo avançava. Já haviam passado algo como 15 minutos, e 0-0 permanecia o placar. Os mais competitivos começavam a xingar os companheiros de time que estavam mais embriagados. Uma certa tensão começava a fazer parte da atmosfera do jogo, mas a alegria imperava. Foi então que, num contra-ataque pela esquerda, um dos times avançou em direção apenas do zagueiro e do goleiro adversários. O jogador pelo lado esquerdo avançava com a bola. O zagueiro saiu em sua marcação. Outro atacante correndo pelo meio e um pela direita, o Zé. O atacante da esquerda, ao perceber a proximidade do zagueiro, passou a bola para o companheiro do meio. A goleira improvisada já estava bem próxima. O goleiro abandonou a meta para marcar o atacante do meio. Este passou a bola para o Zé. Agora ele estava sozinho, com a bola e na cara do gol. Meio sem jeito, tropeçou na bola e ela entrou. Acontecia o grande momento do futebol. 1-0 para o time do Zé. Gritos de "toma", "busca", eram trocados por "vamos ver então", "vamos virar". Zé ainda fazia gestos que simulavam agradecer e incentivar mais ainda o apoio de uma torcida imaginária, mas que efetivamente era formada apenas por árvores e arbustos. Repentinamente ele para de gesticular e exclama: "É muita emoção, vou ter que beber um gole". O goleador se dirigiu às garrafas abandonadas e tascou um significativo gole de cachaça. Ulisses gela. Contava que ninguém iria beber durante o jogo. Para Ulisses, Zé o havia traído. A partida recomeça. Outro jogador cai a sofrer uma falta. Ele levanta e também vai ao encontro da bebida para recuperar as energias. Outros lances acontecem. Outros jogadores se revezam na busca das garrafas, agora não mais abandonadas. Ulisses já não sabe bem o que está acontecendo. Sua prática corporal agora estava sendo regada a cachaça. Seus colegas da equipe de saúde observavam a situação. Ulisses não sabia o que fazer. Aquilo era um jogo de futebol ou mais um motivo para a beberagem? Sua prática corporal fazia bem à saúde ou estava incentivando o uso abusivo de álcool? Como encarar seus colegas de equipe? Como legitimar sua prática específica no campo da saúde? Onde ele errou? Como ele errou? Qual a atitude mais acertada a tomar? Ulisses paralisou. Não sabia o que pensar e fazer. Acabava de dar errado o que ele havia planejado com tanto carinho e dedicação. Fim do caso pensamento. Oi? Passar? Pois é, eu pensei em passar para o pessoal? Tu quer continuar? Não, eu tenho umas coisinhas para continuar, mas eu acho que também pode ser passar. Talvez eu vou fazer uns dois. Como é que o pessoal percebeu, sentiu essa história? E daí eu tento encaixar em algumas coisas que eu falei, porque agora, talvez aqui, até eu acho que tudo é menos, digamos assim, da complexidade, da intensidade de uma situação como essa. Então, pelo menos a gente trocar algumas ideias e eu poder, se for o caso, avançar em algumas interpretações, algumas coisas que essa situação me faz pensar, acho que é interessante. Então, se alguém se sente convocado, instigado a comentar alguma coisa sobre essa tragédia do Ulisses, daí depois eu retomo algumas ideias. Se alguém quiser intervir, o Eduardo está com o microfone, pode alcançar para vocês. Eu tenho uma sugestão, não uma intervenção. Talvez porque muitos acabaram chegando no meio da sua fala, né, não conseguiram acompanhar desde o início. Talvez se você continuasse, comentasse. Vamos lá. Para o pessoal
em casa ou em algum outro lugar. Mas, assim, sinto-se totalmente à vontade, se alguém quiser, sei lá, interromper. A ideia é meio que a gente possa fazer um jogo de futebol aqui, uma peladinha, né? No bom sentido. Assim, eu acho que tem vários elementos aqui que eu tentei, que me instigam, que me perturbam, que também estão presentes bastante nos cenários de formação, nos espaços de formação que eu estou atuando, e que, de alguma maneira, estão reunidos aqui nesse caso pensamento, né? Ontem eu fiquei bastante alegre e contaminado, uma alegria trágica, depois eu vou tentar retomar o que eu entendo por trágico, a minha interpretação, com a fala do professor Silvino, né? Do quanto a nossa limitação a limitação da nossa condição humana para estabelecer, para conceituar a vida, e, nesse sentido, também a própria saúde, eu entendo. Por mais que o campo da saúde tenta definir, a gente tem uma história de conceitos e perspectivas de saúde, eu acredito que a gente ainda não conseguiu dar conta, ainda continua sendo um mistério. Se a gente pegar, por exemplo, como referência uma ideia de saúde hoje bastante presente, que eu acho que se comunica muito com a ideia de práticas corporais, quando a gente olha para os textos oficiais, por exemplo, do campo da saúde, estou falando da Política Nacional de Promoção da Saúde, pensando no próprio a ideia do NASF, né, na atenção básica, das práticas corporais vou falar em práticas corporais, buscando também, assim como Ulisses, escapar, deixamos para um outro momento para conversar a perspectiva das atividades físicas, da atividade física na produção da saúde, enfim, a atividade física como estratégia de prevenção de doenças. Ou seja, nesse sentido, eu me alio a Ulisses na busca de tentar escapar dessa captura das práticas corporais e atividades físicas. Não é à toa que, nesses textos, elas estão sempre interligadas, né? São os PCAF, né? Práticas corporais e atividades físicas. São as negociações que eu imagino. Aliás, tem alguém que eu tenho quase certeza que colocou a mão naquele texto do caderno do NASP. Alguém que eu gosto muito. Mas, enfim, quais as fugas possíveis nos contextos institucionais, né? Pois bem, nesse universo, uma ideia de saúde, uma certa perspectiva de saúde, é pensar ela como qualidade de vida. E aí eu acho que a gente cai de novo numa armadilha fantástica de, no mínimo, se ver diante do desafio de constituir a vida, porque se a gente quer qualificar essa dimensão, esse acontecimento, enfim, essa existência, a gente, de novo, fica dando círculos em volta de uma mesma questão, né? Me instiga muito, desde a minha trajetória do mestrado, do doutorado, eu interagi muito com a produção de Nietzsche, ousadamente, né? Mas de uma maneira antropofágica, né? Eu interagi com essa referência da filosofia na minha dissertação e na minha tese de doutorado, e continua sendo um dos meus grandes intercessores para pensar, para interagir nesse tipo de cena, por exemplo, como eu tentei aqui apresentar com esse caso pensamento do Ulisses. E para adentrar, para poder, enfim, produzir algum sentido sobre essa situação, né, da prática, né, da vida como ela é nos serviços de saúde, para um professor de educação física, imaginário, mas, enfim. Algumas ideias presentes na produção de Nietzsche me ajudam de uma maneira muito singular, mas eu acredito que elas têm uma potência para poder seguir habitando esses espaços e atuando enfim, interagindo com as pessoas. E é um pouco essa perspectiva que eu pensei em estar compartilhando com vocês nessa fala e também depois no texto que vai ser produzido a partir desse encontro, fazendo literalmente um roubo antropofágico de algumas perspectivas de Nietzsche, sem a menor pretensão de
rigor conceitual mais exato e fidedigno, mas uma pura interpretação, né? Então, assim, eu acho que essa cena, essa situação, esse jogo de bola na praça, esse drama pessoal e profissional de Ulisses, essa missão que ele se propõe de alguma maneira, através da sua prática de saúde, práticas corporais, tentar produzir um cuidado, produzir uma outra situação de saúde, me lembra o que, em determinado momento da produção de Nietzsche, ele fala da missão apolínea da vida. E daí, concordando plenamente ontem com o professor Silvino, Platão é esse grande representante na tradição ocidental dessa perspectiva apolínea. Apolo como o deus grego, da mitologia grega, né? Referência da razão, do conhece a ti mesmo, do nada em demasia, né? Da exatidão, da consciência, da luz, né? Da boa medida, da racionalidade, né? E na perspectiva trágica de Nietzsche, tem como contraponto, e daí essa é, de certa maneira, na minha interpretação, a perspectiva da vida enquanto um fenômeno trágico em Nietzsche, em contraposição ou em relação com Apolo, o deus Dionísio. Dionísio, quanto esse deus da mitologia grega, representando a escuridão, a noite, mas, ao mesmo tempo, a transformação, a embriaguez, né? Dionísio, na mitologia romana, é Baco, deus do vinho. Olha só, estou fazendo esse link só agora, né? Depois de falando todo esse povo da praça. Mas era vinho, não era cachaça, mas enfim. Mas está aí o elemento alcoólico, do entusiasmo, da alegria, né? Deus do teatro, da possibilidade do eu ser outro, da reinvenção, da transmutação, mas não da racionalidade. Né? Não a transmutação a partir do entusiasmo, né? A partir do que a gente pode falar da experimentação do corpo, do corpóreo, da carne, dos instintos. Pois bem, eu constato que no campo da saúde, ou o campo da saúde é um campo quase que totalmente apolíneo. Sua missão é apolínea. Né? E daí e também o professor Rui ontem, de alguma maneira, presentificando com bastante pertinência isso, essa medicalização da vida. Esses dias eu estava escutando, essa semana, no rádio, eu tive que compartilhar com os alunos lá do Unicinos, uma última pesquisa de uma universidade da Austrália. E eu vou me levantar para falar dessa pesquisa. Não vai dar aqui. A manchete da pesquisa. Cada 1 hora sentada se perde 21 minutos de vida. Desculpem não ter falado isso antes, fiquem inteiramente à vontade para ficar de pé a partir desse momento. Esse dado foi fantástico. Cada 1 hora sentada equivale a menos 21 minutos de vida. Meu Deus do céu, essa informação é de uma preciosidade, né? Oi. Eles continuam fazendo 12 horas por dia na universidade, o produtivismo continua o mesmo, só que agora de pé. De pé, né? Não, eu fico imaginando, pega quanto de processo de indenização a gente vai conseguir, né? As nossas famílias, depois que nós cumprirmos o nosso dever de morrer, né? Vamos poder processar cinema, ônibus, shows, a própria universidade, porque grande parte das nossas aulas são dadas com os alunos sentados, né? Enfim, tá. Uma pequena parte, porque eu achei preciosa essa pesquisa, né? Pois bem, tendo a achar, depois a gente pode voltar nisso, de que mesmo a ideia de promoção da saúde, aqui, ó, cada hora sentado pode reduzir a expectativa de vida em 21 minutos, diz pesquisa, de Queensland. Que mesmo a nossa ideia
a partir do momento, a partir da segunda metade do século XX, quando o conceito de saúde é positivado pela Organização Mundial da Saúde, né, e a ideia, enfim, o conceito da saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, né, e não apenas a ausência de doenças, e que permite, então, o campo da saúde trabalhar na lógica da promoção da saúde, mesmo aí a gente não consegue escapar dessa missão apolínea, né? Ao mesmo tempo, nós somos meio que... Parece que é um pilar que sustenta todo o arcabouço, toda a maquinaria da produção do cuidado, essa promessa ilusória de que, seguindo todas as regras, tomando todos os cuidados com a saúde, nós não vamos morrer. E isso já acaba essa promessa, e eu acho que Ulisses, eu tentei de alguma maneira representar aqui, encarna essa promessa, quer ser responsável por essa promessa, cuidadoso para efetivamente manter a tradição dessa promessa. Ele também acaba sendo surpreendido, e isso me parece um paradoxo ou uma questão que o campo da saúde e a gente da educação física, que também está entrando cada vez mais nesse universo, precisa se debruçar. Nessa direção, eu acho muito interessante, para mim, a ideia que me parece mais tragicamente honesta no campo da saúde, e que eu tenho me aproximado nos últimos anos, é a perspectiva da redução de danos, né? Ou seja, como estava lembrando o professor Silvino ontem, se nós temos que morrer, nós não morremos porque somos doentes, ou porque ficamos doentes, porque é inerente à vida, né? E, nesse sentido, a doença acontece. Talvez caiba ao campo da saúde apenas reduzir danos, na medida do possível, né? E escapar, ou pelo menos tentar escapar, dessa ideia e dessa promessa e dessa referência estruturante do campo, que é a ideia de cura, entendido como, muitas vezes traduzida, mesmo que ilusoriamente, como um afastamento da morte. Aí, eu acho que, pensando na lógica da redução de danos, algo que parece interessante ou precisa ser revisitado na sua potência, na sua capacidade e na sua possibilidade de produzir novidade na vida, é a questão da alegria. No caos de preparação dessa fala, eu fui reencontrar o manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, onde ele repete: a alegria é a prova dos 9. A alegria é a prova dos 9. Né? Ou seja, me parece uma referência muito interessante para a gente pensar as práticas corporais. Em que medida elas estão sendo alegres? Em que medida elas estão acontecendo como alegria? Vê, eu estou tentando tomar o cuidado de dizer uma referência interessante para a gente pensar, para a gente sentir, para a gente se experimentar, é o quanto que a gente está provocando tem esse potencial de alegria, porque eu juro que eu estou tentando me afastar da ideia de que a alegria é o certo, de que devemos fazer alegria, devemos produzir alegria através das práticas corporais. A alegria me parece uma referência interessante para a gente poder para colocar nas nossas práticas. Mas não seria um outro tu deve. Ela não tem uma outra função, uma outra missão, além da vivência em si mesma, além de uma experimentação. Estou falando isso apenas para tentar
manter algo que, para mim, me parece pertinente na perspectiva de Nietzsche, da tentação de fazer um uso moral da alegria. E, de novo, cair numa missão apolínea. Estou tentando aqui ver a possibilidade da gente pensar a alegria como esse elemento dionisíaco no campo da saúde, e que as nossas práticas, as práticas corporais, têm muita potência nessa direção. Mas que não seja um outro tu deve. Nietzsche vai falar no aforisma 335 da Gaia Ciência o seguinte, que eu acho precioso. Quando o homem ajuíza, isto está certo, e infere daí, por isso tem de acontecer, e faz depois aquilo que assim reconheceu como certo e definiu como necessário, então a essência de sua ação é moral. Não, por mais que... E a linguagem ela é uma velha matreira e mentirosa, mas o que eu estou propondo é essa possibilidade de paradoxo da gente pensar a potência da alegria sem a necessidade de colocar a alegria numa missão apolínea. Nesse sentido, poder vislumbrar, pelo menos, a potência do dionisíaco na vida e o quanto, talvez, ela possa produzir novidades no campo da saúde, como, talvez, eu olhando para as outras práticas do campo, as práticas profissionais, agora eu falo, a prática da psicologia, da enfermagem, da medicina, enfim, elas têm bem menos essa potência do jogo, essa potência do lúdico, né? E que eu acho que a gente carrega nas nossas práticas, por mais que, mesmo no nosso campo, o hegemônico não valorize isso, né? A gente valoriza ainda, tendo a achar que a grande parte das nossas produções, no campo da educação física, na área da educação física, ainda se veem e se colocam diante de uma missão apolínea de, enfim, de pensar as nossas práticas para o desenvolvimento, seja da boa saúde, da cidadania, do bem-estar, enfim, de uma utilidade, né? de um fim, de ter um determinado, uma finalidade nas nossas práticas. Para finalizar, pelo menos as coisas que eu queria compartilhar com vocês nesse momento, também tem uma suspeita, e esse é o que eu penso como uma certa ferramenta conceitual, um conceito também roubado da produção de Nietzsche, que favorece, que tem me favorecido a habitar essas práticas e tentar, de alguma maneira, produzir ou habitar, favorecer encontros com maior chance de afirmar a vida numa perspectiva trágica. Afirmar a vida numa perspectiva trágica seria afirmar essa luta, esse jogo, essa dança entre o dionisíaco e o apolíneo, que é a ideia de esquecimento ativo. Penso que Ulisses, né, que eu tentei representar nesse caso pensamento, e muitas vezes eu me vejo nessa situação, quando estou num encontro de saúde, quando eu estou interagindo com o usuário, às vezes com o próprio colega de equipe, que eu tenho que esquecer a minha missão. Eu preciso esquecer por que eu estou ali. Eu preciso esquecer tudo que foi proposto e ensinado e que está na minha consciência como algo, como dever, né? É a partir desse exercício ativo de esquecimento que às vezes que eu consigo um desaprender, enfim, mas precisa de um certo esforço e uma disponibilidade bastante grande, que efetivamente me parece que surge a possibilidade de se encontrar com o inusitado, com o novo, de produzir novos sentidos sobre as nossas práticas, os nossos fazeres, né? Para finalizar nessa direção, eu vou fazer uma outra citação de Nietzsche, do primeiro aforismo da segunda dissertação da Genealogia da Moral, quando ele vai falar exatamente isso.
fechar temporariamente as portas e janelas da consciência, um pouco de tábula rasa da consciência, para que novamente haja lugar para o novo. Eis a utilidade do esquecimento ativo, uma espécie de guardião da porta, zelador da ordem psíquica. Enfim, era mais ou menos isso que eu pensei a partir do caso pensamento do Ulisses. E, de novo, me coloco à disposição para interagir com as ideias de vocês. Olá, bom dia. Me instiga muito a... Eu vou pedir para a plateia, cada vez que quem pegar o microfone se apresentar também, para a gente saber quem está falando. Eu sou o Gabriel, estudo Educação Física aqui na URGS. E nos últimos meses eu fui acolhido pelo PET Saúde, o programa que está sendo desenvolvido pelo professor Alex Braga. O qual também eu realizei também o VeroSUS faz pouco tempo, e isso abriu, como diria William Blake, algumas portas da consciência também. E que, de certa forma, vai de encontro ao que também cita em relação ao Nietzsche, né? Curiosamente, essa questão das portas. E, logicamente, se a gente for estudar essa questão de abrir portas, abrir espaços de atuação, a gente entraria num outro contexto. No momento que você fala sobre dever, que nosso trabalho às vezes chega no dever, que se colide com ideais, e que, por vezes, eu sinto que o nosso trabalho, por vezes, quando a gente trabalha dentro do contexto de saúde pública, ele está num devir, né? Num vir a ser, como diria o Sartre. De que ele não é um trabalho, não é um fim, né, mas é um meio. Mas como dentro das nossas profissões e do encargo que nós nos colocamos, a gente é mais um meio do que um fim em si mesmo. E, por vezes, entender que a gente precisa mais se desprender de coisas do que acumular coisas, ainda mais dentro do campo da saúde, onde eu tenho que lidar com um outro ser que não sou eu, e que, ao mesmo tempo, essa pessoa que está na minha frente faz parte de mim. E faz parte de uma cultura, de um conhecimento, e que é muito próximo, e é singular, e isso se colide com, de certa forma, com os nossos fatores culturais, né? E que nos ferem, de alguma maneira. O que eu queria tentar problematizar, né, o quanto que nós, profissionais da saúde, no encargo que nos colocamos, o que, no teu ponto de vista, seria necessário a gente, vamos dizer assim, quais as resistências necessárias a serem, talvez, eliminadas ou mesmo apaziguadas para que o nosso trabalho ele possa entrar numa ascensão, mas não apenas uma ascensão dita social, mas uma ascensão do conhecimento, né? Também acho muito pertinente quando tu fala nessa questão do espaço, né? Então, somente também Kant cita a questão do espaço e do tempo, mas o Bourdieu cita a questão do hábito, né? Dos hábitos. Onde também tem um pedagogo muito pertinente, que é o Philippe de Perrenoud, que o quanto a gente tem que mudar os nossos hábitos para poder se conectar ao outro, né? Entrar. Mas, de forma geral, seria isso. Assim, qual é a tua visão do que seria, vamos dizer assim, quais as resistências necessárias a serem apaziguadas para a gente entrar em contato com essa outra cultura à nossa frente, né? A gente pensou aqui de fazer talvez mais de uma questão ao mesmo tempo, fazer um bloco. Então, junto à questão do Gabriel, se mais alguém quiser também intervir, daí depois ele tenta condensar a resposta, assim, né? Oi, Luiz Felipe, eu sou o Tadeu,
primeiro quero pedir desculpas por ter saído um pouco na tua fala, né, porque eu tive que resolver um problema de hotel. Você estava falando, eu queria partir da ideia do Ulisses, né, o nosso herói, se você me permite dizer, tragicômico, né? E essa necessidade dele de poder estar intervindo a partir das práticas corporais, né? Eu queria ver aqui na tua realidade, né? Eu sou de Goiânia e tenho trabalhado com estágio em CAPES, né? E o que eu tenho percebido é o que eu chamo de uma certa diluição da educação física no espaço, né? Então, o que eu estou chamando de diluição? Uma certa diluição. Então, assim, o que eu chamo de diluição? Que a gente não tem essa especificidade, né, da forma que o Ulisses gostaria, né? Porque a gente muitas vezes vai atuar numa perspectiva mais terapêutica, né? E o que a gente tem percebido lá é que muitas vezes a intervenção se dá como complemento do trabalho multidisciplinar, o que eu não vejo problema, e que essa intervenção muitas vezes a partir de uma prática específica, como futebol, até porque muitas vezes não se tem a gente não tem os espaços de intervenção, né, por exemplo, uma quadra, né, alguma coisa assim, ficam diminuídos, né? Assim, não é possível intervenção tão significativa. Então, eu queria ver, a partir da tua realidade, como é que está isso aqui, né, nas experiências que você tem, inclusive lá com o consultório de rua. A tua questão não é simplesinha assim para responder de bate-pronto, né? Quando tu começou, ontem eu vi que tu fez uma questão bastante também consistente, né, bem formulada. Eu não resistia ao trocadilho e pensar Gabriel pensadora, né? Assim, o que me lembrou da tua fala, e aí vou de novo pedir aqui ajuda ao meu intercessor Nietzsche, que me lembrou da tua fala, o que Nietzsche vai falar das 3 metamorfoses do espírito, né? De como o camelo se transforma em leão, como o leão se transforma em criança, né? Mas as 3 metamorfoses, na minha interpretação, são essas, né? Como o camelo se transforma em leão, e como o leão se transforma em criança, né? Camelo, enquanto esse animal que tenta representar, esse personagem conceitual, digamos assim, na produção de Nietzsche, que tenta representar o tu deve, e nesse sentido a gente, quando obedece a um dever, a uma teoria, a uma filiação, enfim, tudo que de alguma maneira já está pronto, né? E já está já é uma orientação para o nosso bem, ou para o bom viver, né? Ou seja, ligada à ideia de obediência, e como que a gente acaba tá colocado para o desafio humano a possibilidade de romper com isso. Daí eu acho a partir de um eu quero, né? Ou seja, não deixar de obedecer para ser um ser afirmativo, né, de um querer, né, de uma vontade, digamos assim. Mas o eu quero, ele ainda traz consigo uma ideia de não, de uma oposição à obediência, né? Uma luta com a obediência. E, por fim, a terceira metamorfose, enfim, o estado do espírito, digamos assim, que seria a criança, que a criança brinca, né? E me lembrei dessa questão das 3 metamorfoses do espírito quando tu fala quais as existências que deveriam ser apaziguadas, né, para a gente favorecer o devir, a possibilidade de criação. Eu tenho muita dificuldade de responder essa questão. Eu acho que a gente está num universo que é da singularidade. Eu gosto muito dessa expressão. Existem coisas que a gente aprende, mas não se ensina na vida. Existem coisas que a gente aprende, e aprende muitas vezes na relação com o outro, mas não tem como ensinar. Não tem como colocar num projeto político-pedagógico, né? Não tem como objetivar, né?
Sensibilidade, por exemplo, é uma dessas dimensões, né? Como é que a gente ensina a sensibilidade? Né? Veja, você tem que olhar nos olhos, dobrar ligeiramente o pescoço. Né? Eu acho que, enfim, e eu acho que passa por aí também esse desafio, né? Mas eu acho que a gente pode provocar situações de desconforto e de encontro que favoreçam essas aprendizagens. Acho que a gente se esbarrou em determinado momento. Eu tive o privilégio de compor o grupo que conduziu, enfim, que coordenou isso por um período aqui no Estado e depois em nível nacional. O Versus foi uma tecnologia nesse sentido. A gente acabou, mas tem um certo caos, né? Quer dizer, esse aproximar estudantes de trabalhadores, de usuários, de movimento social, de professores, enfim, esse encontro de muita gente diferente, né? Encontros com tempo, né? Um tempo para poder... me lembro daquele texto do La Rosa, do saber da experiência, para que, de fato, algo nos passe, né? Algo nos transpasse, algo nos ocorra. Se mostrou potente para disparar novos sentidos, novas sensibilidades, novas atitudes na vida, né? Inclusive mais solidárias, né, com o outro e tal. Mas eu tenho muitas suspeitas quando a gente sobre como objetivar mesmo, como transformar isso num planejamento, essa dimensão que passa por as 3 metamorfoses e que são coisas que a gente, em última análise, aprende, mas não se ensina. O professor Tadeu, assim, a questão da diluição, né, no CAPES, na equipe. Primeiro, eu queria fazer eu estava comentando rapidamente com a Yara sobre isso antes. Eu estou, acho que tem mais gente aqui nessa sala, mas estou completamente embriagado, fascinado pela área da saúde mental, né? Eu já tinha atuado assim, em outros momentos da minha trajetória. Nos últimos 2 anos e meio, assim, eu tenho interagido mais cotidianamente com a questão da loucura, com a questão da embriaguez, e isso tem propiciado momentos de, enfim, de autorreflexão, momentos eu costumo dizer, né, que, por exemplo, especificamente na questão do consultório na rua, que lida com a população em situação de rua, né, que eles são os feios, sujos e malvados, né? É uma população invisível e que tem uma dificuldade tremenda de acessar os serviços de saúde. Até porque, de uma maneira geral, os profissionais da nossa área, se for possível, não querem atender os feios, sujos e malvados. Ao mesmo tempo, cotidianamente, isso passa por uma questão que não se ensina, se aprende, mas não se ensina. Eu me deparo com a constatação de que eu não sou tão bonito assim, de que eu não estou tão limpo assim, e de que eu não sou tão bonzinho assim, né? E isso, de alguma maneira, é extremamente fascinante. Eu acho que quando a gente fala em CAPES, a gente está falando do campo da saúde mental, e ele é um território, um campo que me parece muito propício para produzir novidades, inclusive conceituais, para a área da educação física. Eu trabalhei há pouco tempo num texto que ainda não foi publicado, com o professor Zé D'Amico, que lá está. O professor Zé D'Amico, lhe fiz uma homenagem, no caso do pensamento aqui, que eu repassei para as pessoas, né? Mas o senhor perdeu a homenagem, o senhor chegou atrasado. Enfim. Mas o senhor fez o gol. Depois... às vezes a gente precisa de uma paciência histórica. Eu tendo a achar que a gente ainda, nesse texto que eu estou fazendo referência com o Zé, a gente tentou, eu pelo menos assim na minha parte que coube,
né? Esse negócio de escrever em dupla é muito interessante, porque às vezes tu quer escrever mais uma coisa, quer dar mais ênfase para uma ideia, o outro não dá mais ênfase. Daí a gente vai negociando e meio se acotovelando no texto e encaixando as ideias que estão presentes nas nossas trocas e tal. Antes da gente, e eu acho que a gente ainda está nesse momento histórico, antes de se indagar, bom, estamos diluídos no CAPES, somos apenas uma atividade complementar, não temos o mesmo espaço. Quais os desafios colocados mesmo nessa situação de vida e na produção do cuidado de saúde mental? Quais os desafios colocados mesmo, por exemplo, no processo ainda em curso no país da reforma psiquiátrica? O que a gente tem como referência de saúde em relação à loucura, em relação a uso abusivo e prejudicial de drogas? Como mesmo que a gente percebe o encontro, né? E daí a gente trabalhou a ideia, a partir de Deleuze, do encontro intercessor, desse texto, nesse campo. São questões como essas, são a partir de questões como essas, tendo a achar, da especificidade, digamos assim, desse enorme desafio de se pensar e produzir saúde no campo da saúde mental, que ficariam para o segundo momento a questão, o que mesmo me cabe especificamente enquanto campo profissional, né? Às vezes eu tendo a achar, e as perguntas, até nos próprios alunos também, e tal, o que mesmo que a gente vai fazer lá, qual é o nosso específico, quer dizer, de novo a coisa do Ulisses, isso que eu tentei, né? O que mesmo que é a minha contribuição, né? O que vai garantir de alguma maneira a minha identidade? E daí eu acho que a ideia romântica de Malinowski na antropologia, a gente primeiro chegar nessa tribo, sabe? A gente primeiro precisa ver qual é, enfim, o que está pegando aí, quais são as grandes questões, os grandes dilemas que a gente tradicionalmente não estudou no nosso campo e não se apropriou, né? Não internalizou, não incorporou, para talvez num segundo momento poder, talvez, enfim, perceber o que é mais específico, digamos assim, no campo da educação física. Eu tendo a achar que, historicamente, nós ainda estamos nesse momento de entrada. E, nesse sentido, a gente ainda precisa se experimentar. Eu acho que isso, institucionalmente, e pensando na corporação, nos interesses corporativos, parece que fica insuportável tolerar ter essa paciência, né, histórica e essa disponibilidade para a experimentação. Estrategicamente, tem vários discursos prontos aí que já favorecem a entrada da educação física nesse campo, mas eu tendo a achar ainda que a gente ainda está se experimentando, uma experimentação que tem muita potência. Quando eu aqui faço a indicação do dionisíaco, faço a indicação, né, relembro a ideia de alegria, me parece que tem uma pista aí muito interessante para a gente visualizar algo que nós levamos enquanto potência para esse campo. Não sei se te respondi, mas são coisas que me passam na cabeça. Eu acho que a gente, brevemente, assim, claro, se a gente tentar fazer o Luizão mais uma fala, mas alguém quiser, a gente também poder dar a vez. E depois, não sei se tem mais alguém interessado, tem de Rio Grande. Mais alguém gostaria de fazer uma intervenção? Eu vou pedir também que não se estenda muito daí. Na minha vez tem que ser rápido. Bom, então, agradecer ao professor Bilibio, né? Eu queria voltar assim, à riqueza do caso, né? E quando a gente fala, né, a história a tradição da educação física do controle, né? E naquele caso ali que toda a produção que tá daquele encontro, né, da possibilidade do vínculo que se estabeleceu com aquela população, com essa população que é difícil de acessar, né? Eu não me apresentei, eu sou trabalhador de saúde mental, trabalho com a questão de álcool e drogas também.
e discuto essa questão do trabalho de educação física no CAPES, na minha dissertação, né, que sou orientado pelo professor Alex Fraga. Assim. E daí, para a gente pensar, assim, será que um gole de cachaça desconstruiu toda a produção daquele encontro ali, né? Da gente pensar assim, o quanto, né, fumar um cigarro durante a caminhada pode parecer o caos, mas se a gente olhar por outra perspectiva, né, eu acho só um pouco para dizer um pouco mais, assim, né, da questão do controle mesmo que tá no nosso universo, né? O controle é a nossa nuvem nuvem que fica nos sobrevoando o tempo todo, assim, essa questão do controle. Será que um simples gole de cachaça desconstrói tudo? Só para dizer um pouco. Luizão, acho que tu pegou um dos grandes pontos. Assim, na minha opinião. Que para mim, tem a ver com a questão da redução de danos. E exatamente isso, de tu poder conseguir abandonar em determinado momento essa missão apolínea, essa pretensão de controle. E daí tu começa a perceber também, abrir canais de percepção para outras dimensões que estão ali, né, do encontro, do vínculo, e que são desconsideradas em função dessa pretensão desse projeto maior, né? Acho que tu pegou uma coisa preciosa, assim, concordo plenamente contigo. Tudo bom? Meu nome é Débora. Atualmente estou no NASF, do município de Rio Grande, né? Mas já tive a oportunidade de passar por alguns lugares, pela Secretaria de Educação como professora, pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, e atualmente me encontro educadora física do NASF. E aí fiquei pensando, assim, desses vários lugares que eu passei nesses últimos 2 anos, 3 anos, não sei bem direito. Fico pensando nessas muitas possibilidades que a educação física tem, né? Mas que, ao mesmo tempo, com muitos desafios, né? Desafios porque a educação física está sempre próxima dessa finalidade econômica e social, e pelos esses lados que eu passei, tanto educação, SMTEL, Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, ou como Secretaria de Saúde, consigo perceber, assim. Inclusive, como tentamos colocar outras práticas, né, ainda não utilizadas no município. Hoje a gente está discutindo as PICs, as práticas integrativas corporais no município, fazendo a lei e tudo mais, para tentar conseguir implementar de forma melhor, ou implantar, né? E a justificativa até do projeto em si está sempre nessa utilidade, finalidade, né? Quanto que vai diminuindo o medicamento, quanto vai potencializar as práticas nesse sentido mais econômico. E que cuidados, então, tu achas que nossa área, que nasceu nessa finalidade de controle, né, e que o Foucault lá esclarece de forma tão bem, assim, mas que possui tantas riquezas, como eu acho que são esquecidas, né, com a facilidade do vínculo e da potencialidade que a educação física em si tem? Gostaria que pudesse comentar. Desculpe se eu me alonguei. Eu não tenho a pretensão de dar respostas universalizantes. Eu apenas, assim, estou aqui aproveitando para compartilhar como é que eu me safo de algumas armadilhas quase sem possibilidade de fuga. Como é que eu sobrevivo, muitas vezes, no ambiente institucional. E daí, hoje, eu acho que eu não tenho muitos pluridos em várias vezes ser subversivo. O que eu quero dizer é o seguinte: ser determinado discurso, né, da finalidade, da utilidade, né, da saúde asséptica, que é o que vai viabilizar que eu possa desencadear alguns processos que me parecem interessantes no sentido da afirmação trágica da vida, a gente faz isso. Está sendo gravado? Ao vivo. Entende? Quer dizer, eu acho que tem as coisas que, quando eu estava aqui, fez referência a PCAF, eu acho que foi um pouco esse jeito de corpo que às vezes a gente, quer dizer, no ambiente institucional e das políticas públicas, com o instituído, que a gente precisa estar interagindo, né? E ao mesmo tempo criando, digamos assim, mais uma dimensão micropolítica e talvez em espaços como esse aqui possibilidades de fuga, de repensar essas idealizações, né?
Só para complementar de novo ali o comentário do Luizão, que eu acho que tem a ver com isso, essa constatação que ele fala, olha, tem um vínculo aí, tem algo que se deu, mesmo com um gole de cachaça, mesmo numa caminhada, alguém fumando um cigarro. Isso é uma conversa, uma perspectiva, uma possibilidade de formação totalmente equivocada do ponto para a grande maioria dos saberes e dos profissionais do campo da saúde, né? Isso é quase impossível de ser verbalizado dependendo do ambiente em que tu esteja, né? E o que não significa que não pode ser pensado, o que não significa que pode ser que mesmo internamente afirmado e que se aguarda, se usa uma estratégia de luta, enfim, para em outro momento poder inclusive compartilhar e produzir sentidos em cima disso. Então, não sei se respondi, mas eu acho que é isso, assim. Muitas vezes eu me vejo tendo que, para viabilizar determinadas propostas que me parecem interessantes, usar recursos linguísticos, usar alguns discursos, alguns enunciados que são mais saborosos ao paladar institucional, né? E daí depois, lá no Vamos Ver, a gente abre possibilidade para outras percepções, outras práticas, né? Acho que tem mas sempre o risco de captura está sempre presente. Por exemplo, hoje um debate que tem, aliás, quero ver se à tarde eu participo dessa. Enfim, esse momento de pré-congresso da Brasco é uma tortura, porque tem várias coisas muito interessantes acontecendo simultaneamente. Aqui é um lugar que eu privilegiei, mas tem outros que estão sendo muito caros, que eu quero ver se eu consigo dar uma fugidinha e participar. Um deles está sendo uma oficina promovida pelo Ministério da Saúde em relação aos consultórios na rua, né, esse serviço que é voltado para a população em situação de rua, pessoas que usam bastante drogas, diferentes drogas. Isso é uma é uma armadilha fantástica. Quais são os indicadores de produtividade desse serviço? Quer dizer, quais os critérios, o que indica que esse serviço está sendo produtivo, está produzindo saúde ou não? E aí está uma disputa, está um campo de disputa ferrenho, porque dependendo do que... vamos imaginar que a gente pega um conjunto de indicadores para medir o que a gente tem aí em função de um certo pânico social em torno dessa população. É a grande referência de saúde. Qual é? Sair das ruas, voltar para casa e parar de usar droga, né? Esse é o sonho de consumo de solução da saúde da classe média brasileira para a população em situação de rua, né? Que eles saiam das nossas ruas, principalmente em vésperas dos mega-eventos, né? Vão fazer feio, né, para o resto do mundo, e parem de usar drogas, né? Que bate totalmente de frente com esse modo de viver, né? Bom, se a gente vai achar indicadores, se esses vão ser os indicadores, isso vai falar de uma certa maneira como esses serviços vão ter que atuar na rua, né? Se a gente puder disputar outros indicadores de produção do cuidado, da saúde, talvez a gente possa relativizar e criar possibilidade para, enfim, inventar novos processos e espaços mais abertos para a criação de respeito, pelo menos, à diversidade dos modos de existir, que, de certa maneira, a população de rua coloca em xeque, né? Posso falar uma coisinha? Ah, tá. Pois é, nós estamos com um tempo um pouco apertado, professor Silvino, eu não quero lhe privar da fala, mas que se puder falar brevemente... Mania. Não, eu me sinto muito bem ao ver alguém falando de tragédia. Eu acho que é um tema que a gente deve recuperar, inclusive a vinculação entre comédia e tragédia, para vincular a ideia do brincar e companhia. Quando se fala de apolíneo e dionisíaco, me parece também interessante a gente ter a perspectiva seguinte, de que exatamente enquanto a gente tenta aprofundar o apolíneo, é que a gente pode
se dar conta que é bom deixar de sê-lo. Né? Eu creio que é um pouquinho aquilo que tornou possível ao Nietzsche tentar reconciliar a filosofia com a tragédia. Quer dizer, desde antes de Platão, quando havia tragédia, quando chega a filosofia acaba com a tragédia. Né? E o mérito do Nietzsche é tentar reconciliar de novo, fazer os dois conviverem entre si. Né? E me parece que pode dizer, eu acho, para mim, o erro do Nietzsche foi ter colocado o Sócrates ao lado do Platão. Né? Eu acho que o Sócrates não é o culpado de ter criado o conceito. Né? Quem criou o conceito foi o Platão. O Sócrates está muito mais perto de uma visão trágica ao dizer que, por mais que eu queira conhecer uma coisa em sua verdade definitiva, eu nunca a alcanço. A única coisa que, na obra de Platão, o Sócrates diz que ele sabe é quando ele pergunta, quando se discute sobre o que é o amor. Quem é Eros no banquete? É o único lugar em que o Sócrates diz, essa eu sei, essa eu sei. Só que, em vez de ele falar, o que aparece para responder? A Diotima, uma mulher que vai descrever o que é o amor. Que é exatamente, o amor é alguma coisa que nunca pode ser realizada. Né? Que é um pouco, assim como no conhecimento, alguma coisa nunca pode ser alcançada. Né? E exatamente essa vontade de querer sempre conhecer, de querer ser apolíneo, o desejo, é que pode implodir a ideia de que um dia eu vou conseguir fazê-lo. E aí você aproxima um pouco a visão trágica com a visão científica ou filosófica. Eu acho que isso eu não sei, para mim, o melhor resultado de quem trabalha na filosofia é se dar conta que pela filosofia você não resolve nada. E é exatamente esse o sentido dela. É de perceber que as coisas mais importantes da vida não servem para nada. O amor não serve para nada, a amizade não serve para nada, a filosofia não serve para nada, falta a ciência não servir para nada. Embora ontem o Rui falou que ela servia, não servia para nada, eu não estou tão convencido assim ainda. Essa tensão entre o apolíneo e o dionísico que eu vejo em você, por isso fico alegre de ver alguém em que isso se experimenta, em que isso se manifesta. Porque é um jeito de viver, e sim, eu creio também que é uma resistência ao que... quer dizer, a garantia de que nós vamos um dia alcançar uma sociedade perfeita. Não sei, eu acho uma grande lorota que nos sustenta e nos faz obedecer, nos faz ser camelo. Eu devo fazer. E ser criança que é a droga, a gente acha que ser adulto significa deixar de ser criança. E o Nietzsche está dizendo, não, ser adulto significa ser criança. Então, professor Silvino, vamos almoçar juntos? Pode fazer olhares bem bonitos. Eu concordo. Eu acho... quer dizer, a filosofia não serve para nada, mas quando a gente a dispensa, corremos riscos maiores, né? Corremos riscos maiores, né? Não, mas para perceber que ela não serve para nada, tem que filosofar. Pronto. O que eu acho que está colocado também em algumas falas aqui eu acho que tem essa questão esse paradoxo do conhecimento, né? Que ao mesmo tempo, quanto mais se conhece, acaba mais tentando controlar a vida e ao mesmo tempo a possibilidade de reverter, né? Mas o que eu acho
me parece que tem uma questão do corpóreo aí, do entusiasmo, enfim, que não passa pela racionalidade, que não passa pela razão, né? É o que Nietzsche vai falar, que é o corpo como sentido da terra, como a grande razão no sentido da vontade de potência, né? Esse tipo de experimentação, que eu acho que... Ontem eu estava até conversando com o professor D'Amico, né? Que em algumas linguagens, algumas manifestações artísticas estão presentes, mas na própria embriaguez, eu acho que não passa pela racionalidade nesse sentido, entendo eu, não passa pelo desenvolvimento do conhecimento, né? Passa por essa outra dimensão do humano, né? Que agora a gente está chamando aqui de dionisíaco. Esse é um componente da então sabedoria trágica, da sabedoria dionisíaca, né, que Nietzsche vai falar. E a gente ainda é muito, na falta de um outro termo, nós, enquanto civilização, muito covardes para experimentar essas... Vou falar uma coisa extremamente ousada aqui, tá, professor? Não falei até agora coisas ousadas? Vou falar ao final. Não, eu vou contar essa situação. Ah, meu Deus do céu, o tempo. Tá. Enfim, não, só vou deixar sob suspeita. Inclusive, a questão do uso de substâncias psicoativas. O quanto nós temos uma... É insuportável para a nossa moral civilizatória, ocidental, poder rever, poder reconsiderar a questão do uso de substâncias que alteram o nosso estado de consciência, nesse sentido, despertam outros sentidos, outras sensações, como um elemento da nossa formação, como um elemento que talvez potencializasse a nossa existência. A gente avança muito pouco nessa discussão, né? Cola direto como se fosse uma coisa de romantismo das drogas, ou, enfim, de papo de maconheiro, que quer legalizar a maconha. E a gente não avança nessa possibilidade, por exemplo, de se abrir para o devir, né? Que está colocada, por exemplo, na questão do uso de substância psicoativa, quando a gente dá, de alguma maneira, uma ginga na nossa consciência, na nossa razão, né? Para entrar em sintonia com outras dimensões. Terminei com uma coisa bem polêmica. Mais uma vez, agradeço por demais estar aqui, na pessoa do Felipe, que está coordenando a mesa, e precisamos de mais momentos como esse. Hein? Mais momentos como esse. Obrigado.